Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, esteja em nossos corações. Como nosso amigo Haroldo já disse, hoje seria o André Gandolfo. Teve um contratempo aí com o carro dele em cima da hora, ele está lá em Araraquara, hospedado, e não vai chegar a tempo. Eu tinha marcado até que eu ia repetir essa palestra aqui somente em 20.035, mas vou precisar falar ela hoje de novo, tá bom? Já falei aqui uma vez essa palestra. Então, o tema que nós vamos conversar um pouco está em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, a parábola do samaritano. Essa é uma parábola bem conhecida, a gente está sempre falando, as casas estão sempre estudando sobre ela, porque ela nos dá o ensejo de fazer várias reflexões, entender ela de diversas maneiras, de diversos jeitos. Essa parábola, ela foi proposta por um doutor da lei, que como está lá no Evangelho, que quis tentar Jesus, fala lá, levantou-se e quis tentar. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo. Nós vamos falar, mas tentando Jesus, como tentar Jesus, Mas Jesus era sábio demais, conhecia todas as ciências, mas os homens da época gostavam de tentá-lo, para ver se ele caía em contradição. Isso foi em várias ocasiões. Aí ele disse para Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Então, o que seria esse herdar a vida eterna também já no entendimento da doutrina espírita? Nós somos espíritos imortais, Fomos criados por Deus. Deus é eterno, porque Deus não teve nem começo nem fim, nós nem entendemos ainda toda a sua essência. Nós um dia fomos criados por Deus e nunca mais vamos ter fim, aí sim nós vamos ser imortais. Mas esse doutor da lei foi lá perguntar para Jesus o que era preciso para alcançar a vida eterna. E nós vamos ver na fala de Jesus que existe um jogo de palavras a ser pensado, a ser estudado. Vendo a resposta que Jesus dá para ele. Jesus primeiro pergunta para ele, Ele pergunta lá, quis tentar Jesus, Jesus falou, o que está escrito na lei? Porque muitas vezes o que está escrito não é o que a gente interpreta, não é o que a gente faz. A lei, a lei de Deus, os ensinamentos do Evangelho, ao longo dos tempos, e Jesus sabia disso, foi interpretado de diversas maneiras, ao prazer de alguns, aos interesses de alguns. Então ele teve diversas interpretações. E Jesus perguntou o que está escrito na lei. Você sabe o que está escrito lá na lei? Você pratica o que está escrito na lei? E ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Ele deu a resposta certinha para Jesus do que estava escrito na lei. E Jesus disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Tá bom, se você fizer tudo aquilo que você falou, se você amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, você viverá, você terá a vida eterna. Mas todos nós jamais vamos deixar de existir, mas vamos ter uma eternidade de felicidade, de paz, de tranquilidade no mundo espiritual e nas outras encarnações que nós fomos tendo, até chegarmos à condição de espíritos puros. Então, se a gente vai praticando isso, a gente vai alcançando essa felicidade, a paz, vai alcançando a vida eterna no sentido de sermos eternamente felizes, de termos paz de espírito. Porque o que nós mais queremos? Quando nós estamos aqui, alguém quer sofrer?
Alguém quer não ter paz de espírito? Não, a gente sempre busca isso. Das diversas maneiras, através de diversos caminhos, mas as criaturas que buscam orientações do ponto de vista espiritual, seja onde for, estão buscando a paz de espírito. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Ele foi perguntar de tudo o que Jesus falou lá, ele, como quis dizer, eu faço tudo isso, mas ainda ele quis saber de Jesus quem era o próximo dele, quem é meu próximo. E Jesus então propõe aquela parábola que eu falei, que é do bom samaritano e que é cheia de jogo de palavras, de nuances. Jesus começou dizendo assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Então o que Jesus falou? Um homem que descia de Jerusalém. Então, descer de Jerusalém é descer literalmente, é sair da cidade sagrada, do templo de orações, e ele estava descendo para Jericó, que era, na época, a cidade das jogatinas, a cidade das trocas, dos negócios, das coisas ditas erradas. Então ele descia, por isso que ele falou, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E nós também, muitas vezes, descemos. Descemos o quê? O nosso padrão vibratório. Quando nós deixamos de olhar o nosso próximo, de amar o nosso próximo. Então, quando Jesus fala lá que descia também, e eu disse que descia literalmente, porque Jerusalém fica a 785 metros acima do nível do mar, Jericó a 258 abaixo, e numa distância não muito longa para os dias atuais, né? Naquela época, 27 quilômetros era longe. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Então eu disse que quando a gente desce, a gente perde também as nossas proteções espirituais. Nós descemos todos os dias, nós saímos do Jerusalém simbólico e vamos para o Jericó. Nós saímos das coisas transcendentes, elevadas, e descemos para as coisas mundanas. E aí, a doutrina espírita nos ensina, e hoje não é o tema específico do estudo, que quando nós assim procedemos, ou quando nós deixamos que isso aconteça por várias vezes em nossos dias e em nossas vidas, nós entramos nas chamadas obsessões, que é aquela que pode ser uma obsessão simples, aquela que todos nós sentimos todos os dias, né? Aquela ideia boba, aquele pensamento maluco, aquela fala não muito coerente com o que nós já deveríamos estar fazendo, é obsessão simples. E que se nós deixarmos, vai para um processo de fascinação, quando nós não mais enxergamos nada que não seja só daquilo que nós queremos que seja. E quando alguém vem e fala, nós falamos, não, nós que estamos certos, é assim que deve ser, eu estou agindo corretamente. É assim que a gente fala, vai falar com alguém, a gente fala, esse cara está fascinado, essa pessoa está fascinada, porque já não olhamos mais para os lados, só para a frente, nós só aceitamos aquilo que entendemos ser certo, então nós estamos fascinados. E que chega, quando falamos de obsessão, chega no processo da subjugação, que é quando os espíritos assumem sobre nós um controle maior, até sobre o nosso corpo, muitas vezes. Então, o que é uma obsessão na definição? Como eu disse, que não é o tema do nosso estudo hoje, mas apenas para recordar. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores,
até a perturbação completa do organismo e de suas faculdades mentais. Então eu falei o quê? Começa lá na simples, né? A simples é aquela, né, que a gente sofre todo dia. Se a gente não dá conta, aí ela vira uma obsessão que tem a ação persistente de um espírito mau. Mas se é simples, se a gente não descer, não sair do nosso templo sagrado de transcendência e descer para as coisas mundanas, a gente vai conseguindo controlar, se livrando. A gente vai trabalhando o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Então, continuando lá com a parábola do samaritano, aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, então o sacerdote também descia, né, pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Então, se nós trazer para os nossos dias, hoje nós podíamos falar que é um sacerdote que passava, um dirigente espírita, um palestrante, um médium, um pastor protestante, um padre, passava ali pelo mesmo caminho e o viu e passou adiante. Continuando a parábola, Jesus disse: um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. O levita também era um conhecedor da lei, assim como o doutor lá que fez a pergunta para Jesus, assim como o sacerdote, porque o levita, ele era quem guardava os livros sagrados. É muito interessante nós passarmos uma leitura, porque nós temos o hábito de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, até por tradição, que algumas pessoas falam, né? Não, abre e onde cair serve para você e lê. É isso mesmo. Onde nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele cair, o ensinamento que tem ali vai servir para nós. Mas o ideal é a gente estudar ele completo, tá? Desde a introdução, porque ela fala o que é um levita, um sacerdote, um publicano, um samaritano, porque somente assim a gente consegue também interpretar melhor as falas de Jesus, entendendo toda aquela introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o levita passou lá pelo mesmo lugar, não sei se passou pelo mesmo lugar, né? Também estava descendo, e passou lá e não deu nem bola, foi embora. Mas um samaritano que viajava, então Jesus já mudou a fala, né? Ele não falou que o samaritano também descia. Ele falou que o samaritano viajava. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo ouvido, foi tocado de compaixão. Então, o samaritano, né, ele viajava, passava pelo mesmo lugar, né, passava ali, mas ele podia estar cortando pelos morros, podia estar subindo, saindo de Jericó, indo para Jerusalém, vindo de outro lugar. Ele foi diferente. Ele parou e viu aquele homem, né, e foi tocado de compaixão. Ele viu, observou, foi tocado, o que não fez nem o sacerdote e nem o levita. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Então, outra coisa, ele cuidou. Ele primeiro, né, fez o primeiro socorro, né, que ele devia fazer, enfaixou, passou óleo, pensou as feridas, e depois pôs no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Essa é outra coisa importante para nós, que às vezes nós só atendemos, mas nós não cuidamos. Nós só ajudamos, mas nós não cuidamos. Então, vai um pouco além o que nós devemos fazer pelo nosso próximo. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando eu regressar. Então, como eu já disse, né, ele cuidou. Não é assim que às vezes a gente faz? Alguém precisa de uma ajuda, nós às vezes até damos, até levamos
a algum lugar, lavando, falar, já cumpri a minha obrigação, já fiz o que devia de fazer, e às vezes a gente não cuida, não se preocupa em saber como ela está indo, se ela está melhorando, como ela vai. Eu costumo dar o exemplo, né? Se alguém passa por um problema lá da obsessão que eu falei, a gente indica, falar, é legal você ir no centro, né? Tomar uns passes, assistir umas palestras, fazer um tratamento espiritual, vai ser bom para você. Mas a pessoa fala, eu não quero ir no centro, eu quero ir na igreja católica, é a minha igreja. Você vai comigo? O cuidar, o acompanhar é ir junto, é sentar do lado, em qualquer lugar. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Leva até na porta, não, então lá eu te levo até na porta, e a hora que acabar eu vou te buscar. E assim alguns fazem também com quem vem no centro, às vezes o marido traz ela na porta e vai embora, depois ele vem buscar, ou vice-versa. Então, vejamos que o samaritano, ele fez bem diferente, né? Ele falou, ó, eu volto e eu te pago ainda o que você gastar mais. Tipo assim, cuida bem dele, tá? Porque eu vou voltar para saber como ele tá. Já te paguei uma parte, mas eu volto para ver como ele está. Aí Jesus fez aquela clássica pergunta, qual desses três te parece ter sido o próximo daquele homem que caíra no poder dos ladrões? E é claro que a resposta não poderia ser outra, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Aí, nós podemos também colocar na nossa fala aquilo que a doutrina nos ensina e que todo mundo sabe quando interpreta essa parábola do samaritano. E se a gente ir lá na introdução do Evangelho, nós vamos entender o que é um samaritano. Samaritano, na época, ele era tido como herege. Ele era tido contra os contraventores, porque eles não iam a Jerusalém, não frequentavam os cultos em Jerusalém. Eles faziam os seus cultos na própria Samaria. Então, por conta disso, eles eram tidos como pessoas mal vistas. E foi exatamente o samaritano, uma pessoa tida como mal vista, de uma religião não aceita na época, que Jesus escolheu como personagem principal da sua parábola, para ser aquele que parou, que cuidou, que acompanhou, deixando um recado bem claro para nós, né? Que para fazer a caridade, para fazer o bem, para amar ao próximo, como Jesus nos recomendou, não é necessário ter religião, ou ser dessa ou daquele segmento religioso. Que é preciso ter sentimento de religiosidade, que é bem diferente de ter religião. O mundo está cheio de pessoas que têm religião, mas que não têm religiosidade, não tem espiritualidade. Porque se assim fosse, não teríamos tantas brigas, tantas guerras, tantas desavenças, tantas picuinhas tão tolas que acabam por prejudicar uma grande maioria em benefício de uma minoria, que briga dentro das suas salas, no conforto do ar-condicionado, protegido de bombas, de tudo que possa acontecer, enquanto que outros saem à luta e sofrem as consequências das suas faltas de espiritualidade. É bem diferente, né? Brigam-se até, guerreiam-se até, matam-se até por conta de religião. O contrassenso e o absurdo. E no livro dos Espíritos, lá na pergunta 886, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, naquela tradicional e clássica pergunta e resposta, né? Qual o verdadeiro sentido da caridade? Como a entende Jesus? Como Jesus entendia caridade? E a resposta foi a benevolência para com todos, a indulgência
para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, o famoso PIB, né? PIB da doutrina espírita, né? Dos espíritos. Então, para a gente se comportar como um samaritano da vida moderna, a gente precisa entender o verdadeiro sentido da caridade, porque existem muitos caídos perto de nós. Muitos. Não são aqueles que são atacados por salteadores ou por ladrões, mas podem ser aqueles que estão num processo de uma síndrome, de uma depressão, de um vício, e que precisam da nossa benevolência. E por isso que os Espíritos falaram, para com todos, né? Porque nós somos muitas vezes benevolentes demais para os nossos, para aqueles que nós gostamos, para aqueles que nós amamos. Somos cheios de paciência, cheios de caridade, mas para com os outros não. E o que os Espíritos falaram? É para com todos, para com todos. Não é só para aqueles que nos interessa ser. É preciso ter indulgência para com as imperfeições alheias. Não existem criaturas perfeitas no mundo de provas e expiações. Existem pessoas mais adiantadas, mais evoluídas, mas não perfeitas. Todos nós temos imperfeições. Então a gente tem que ser indulgente, ter indulgência com as imperfeições alheias. Porque a indulgência é o começo, é o preparo para o perdão das ofensas. Porque quando a gente é indulgente, entendemos porque o outro erra, entendemos porque o outro nos ofende, nos magoa. Até porque nós fazemos a mesma coisa. Nós ofendemos, nós magoamos e nós ferimos. E nós precisamos dessa mesma indulgência para conosco. A caridade envolve o perdão das ofensas, porque o perdão das ofensas é o caminho mais curto para nos levar à perfeição, à paz de espírito, à tranquilidade. Quando nós ficarmos remoendo sentimentos inferiores, sentimentos menos felizes, vinganças, nós não alcançamos paz de espírito. E aí, né, a doutrina acrescenta aquele outro ingrediente, que é o reconcilia-te com teu adversário enquanto ele está com você a caminho, para que não aconteça, né, que você seja entregue ao juiz, e que esse juiz te leve à cadeia, e que você não saia de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, a reconciliação, o esforço da reconciliação tem que ser enquanto nós estamos aqui a caminho, porque depois que desencarna, ele pode continuar a nos perseguir. Alguns podem até chegar lá e falar, oh, como eu era tolo, né? Como eu era bobinho, dando valor a esse tipo de coisas. Mas tem outros que não, que continuam tal qual eles eram e não mudam. E aí vão continuar querendo cobrar de nós. Então, por isso que é preciso reconciliar, enquanto está com ele a caminho, para que ele não entregue ao juiz. Que juiz é esse? A nossa própria consciência. E que cadeia é essa que a gente não sai enquanto não pagar o último centavo? A cadeia da dor, a cadeia do sofrimento, da falta de paz interior. A gente não sai enquanto não tiver com o coração liberto dessas mazelas. Então, poderíamos fazer umas rápidas observações sobre os samaritanos, né, que a gente poderia ser nos dias atuais. Então, como lá o samaritano, quando nós vimos lá na parábola, ele falou, tendo-o visto, né, então ele observou. E como eu já disse, muitas vezes a gente não observa nem quem está sentado ao lado. A gente não vê. Então precisa prestar mais atenção no que acontece no nosso dia a dia. Nós não precisamos abraçar o mundo. Nós não precisamos resolver os problemas do mundo, até porque nós não vamos resolver.
Não adianta nós chorarmos, derramarmos lágrimas quando a gente vê um bombardeio. Se a gente não chora pelo que está sentado do nosso lado. Se a gente não enxerga o próximo mais próximo. Então, nós precisamos observar, nós precisamos, tendo visto o que está acontecendo, nos colocarmos como bons observadores no sentido de fazer o melhor para aquela criatura. Aproximar-se, nós precisamos se aproximar. Viu? O samaritano se aproximou, Ele não passou, Às vezes a gente vê um caído na rua, e agora vamos falar do caído mesmo, a gente só até atravessa de lado, hoje o mundo é diferente, é tudo muito perigoso, eu posso passar, ele levantar e me atacar. Mas a gente não pode, se a gente pensar sem generalizar tudo, nós vamos se tornar cada vez mais criaturas frias demais. Os cuidados nós devemos tomar, sim, mas a gente precisa, sim, aproximar-se. E aproximar-se daquele, como eu já disse, que nós sentimos estar passando por uma dificuldade, um problema. Aquele lá no nosso trabalho, aquele no clube que a gente frequenta, aquele no centro que a gente participa. A gente se aproximar, está precisando de alguma coisa? No que eu posso te ajudar? Posso ser útil para você? Utilizar os recursos necessários. O samaritano usou de qual recurso? Do óleo, pensou lá as feridas e os recursos que nós temos hoje. Muito mais recursos do que naquela época. Hoje a gente tem um carro para se locomover, para levar alguém a um hospital, para buscar alguém que está necessitando que alguém lhe dê um transporte, ele está lá, teve uma alta, não tem ninguém para buscar, a gente vai lá e busca. São as coisas simples do dia a dia. Nós não precisamos nos transformar em grande missionário. Não. Que chama, que salta aos olhos da sociedade. É nas pequenas coisas, nos detalhes menores, que a gente vai fazendo o nosso aprendizado, a nossa evolução, vai conquistando a nossa paz de espírito, vai trazendo para próximo de nós espíritos do bem, espíritos bons, porque eles veem que nós estamos acompanhando aqueles que necessitam. E ao acompanhar aqueles que necessitam, dando-lhe forças, se colocando à disposição, nós somos acompanhados por quem? Por aqueles que querem o bem das criaturas. A nossa proteção espiritual se fortalece. Nós criamos em torno de nós uma espécie de um escudo que nos protege das investidas inferiores da espiritualidade. Sabe aquele que nós não reconciliamos com ele, porque ainda éramos imaturos, não perdoamos e ele se foi? Se ele percebe a nossa mudança aqui depois, a nossa transformação, por mais endurecido que ele ainda seja, ele é tocado por essa mudança. Mas se ele não for, a nossa ação no bem, ela nos protege dessa investida, cria em torno de nós um escudo, uma barreira, para que eles não possam, na verdade, virem a nos perturbar. Por isso que o ensinamento diz, o perdão, o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais lhe será dado por acréscimo da misericórdia divina. Temos ainda as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas o nosso esforço é reconhecido pela espiritualidade. Se entre os homens, muitas vezes, os esforços não são reconhecidos,
entre nós e a espiritualidade, ou da espiritualidade superior elevada para nós, tem o reconhecimento. Quando a nossa transformação é sincera, quando a nossa modificação é verdadeira, porque eles leem muito bem isso daí. Eles sabem do nosso esforço, da nossa sinceridade. E é de suma importância para nós tornar-se responsável pelo outro. Eu sou responsável só por mim mesmo, só pelo que eu faço, só pelas minhas atitudes. Não. Deus nos criou para vivermos em sociedade. Deus nos criou para vivermos juntos, não para vivermos isolados. Todo o mal que acontece ao outro, se partiu de nós, nós temos responsabilidade. Se nós não fizemos nada, absolutamente nada, para evitar aquele mal, ainda que não sejamos nós os criadores daquele mal, nós temos responsabilidade sobre ele. Está no livro dos Espíritos. Não basta não fazer o mal, está lá, de forma bem clara. É preciso fazer o bem. Eu não faço mal para ninguém. Estou legal. Não, está lá. E os espíritos são os colaboradores de Jesus. Os espíritos que colaboraram com Allan Kardec. Eles são colaboradores de Jesus. Então eles falaram, né? Não basta só não fazer o mal. É preciso que se faça o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, também, né, tem uma receitinha lá para se conquistar essa vida eterna, né, que o cidadão lá, o doutor da lei, perguntou para Jesus, né? Tá lá, não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita faz, né, ou vice-versa. Então, o que eles nos ensinam? Que nós devemos, quando fazer o bem, fazer sem ostentação. O que é não saber a mão esquerda o que a direita faz? É fazer por fazer o bem. No nosso atual estágio, nós ainda fazemos uma troquinha, né? A gente faz o bem para conquistar paz de espírito. Ok, a gente pode fazer isso aí mesmo, desde que estamos fazendo o bem. O bem é o nosso estágio evolutivo, né? Mas não precisamos ostentar esse bem. É fazer sem que se perceba. Então, eu gosto de dar esse exemplo, né? Nós andamos, caminhamos, né? Piscamos, o nosso coração bate, tudo sem a gente saber. A gente sabe quantos passos deu hoje, mas caminhou. Sabe quantas vezes nós piscamos? Não sabemos. Quantas vezes o nosso coração bateu para bombear o sangue que nós precisamos? Não. É automático, né? Quando nós desenvolvermos, de uma certa forma, a caridade, sem nenhum interesse, vai ser assim, vai ser automático. É como se a gente estivesse caminhando. Faz por fazer, faz o bem e ninguém precisa saber. Ir atrás dos infortúnios ocultos. Então, não é só quando alguém bate a nossa porta e pede e a gente atende, ou quando a gente fica sabendo, porque existem os chamados infortúnios ocultos. E infortúnios ocultos não é só falta de bens materiais, de alimentos ou de roupa, ou de agasalhos. Existe alguém que precisa só de um outro para lhe ouvir, para conversar, né? Para ele desabafar, mas ele não fala. A gente também não está pouco ligando, não vai atrás. Então é preciso que a gente faça isso. Convidar os pobres e os expropriados, está lá no Evangelho, né? Quando você der uma festa, está explicando lá. Convide os pobres e os expropriados. O que Jesus quis dizer com isso, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina muito bem? Ele não está falando para a gente sair na rua e catar as pessoas que estão por aí e trazer para dentro da nossa casa. Não é isso. Salvo as almas mais elevadas que já fizeram isso
fizeram isso, em tempos diferentes dos atuais e até nos atuais. Caibar de Souza Chútil fazia isso. Ele levava as pessoas lá no quintal, lá do Clarim, para atendê-las, os necessitados. Por isso que ele é considerado o pai dos pobres. Hoje os tempos são outros. E no Evangelho está lá. Quando você der uma festa, convide os pobres e expropriados. Ou seja, convida para essa festa, você quer ser São Samaritano do mundo moderno, aquele que não pode retribuir. Sabe aquele familiar seu que nunca vai conseguir fazer uma festa igual você faz? Sabe aquele amigo que nunca vai conseguir fazer uma festinha igual você faz? Que ele tem criança, que ele nunca vai conseguir? Convida ele. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Valentim que está falando, não. Convida o que não pode retribuir. Porque quando a gente convida só o que pode retribuir, a gente está trocando, né? Ainda bem que nós fazemos isso já, né? A gente só convida as pessoas que, né? Ainda bem. Que bom que fosse verdade, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, nós estamos falando tudo isso, do que nós estamos falando, do que nós podemos fazer, e é claro que isso é um exercício diário, é um esforço que nós devemos fazer. Nós não temos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, de sermos espíritos puros, num mundo de provas e expiações, mas já com as orientações que nós temos, com as informações que a doutrina espírita nos dá, com o que o Evangelho nos oferece, já dá para nós sermos, pelo menos, espíritos regenerados, vivendo no mundo de provas e expiações. E em se falando em espírita, e nós poderíamos trocar lá onde está, espírita por cristão, reconhece-se ele pela sua transformação moral, mas principalmente por isso aqui, ó, pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Espírita, ou se dizer cristão, não quer dizer que nós já adquirimos o crachá de espírito perfeito. Não quer dizer. Mas é preciso, né? A gente vai ser reconhecido como um verdadeiro cristão se a gente se esforçar para vencer as nossas inclinações más. E aí, sim, eu posso falar. Se a gente ainda não convida, e eu brinquei, nesse sentido eu posso falar. Nós já somos muito, mas muito melhores do que nós já fomos. Nós já estamos nos esforçando. Só o fato de nós estarmos aqui hoje denota esforço, de estarmos tentando ser criaturas melhores, domar as nossas más inclinações. E que bom que quando a gente faz isso, a gente é reconhecido, como eu já disse, todo esse nosso esforço é reconhecido pela espiritualidade. Então, o Chico Xavier diz lá no livro Vinha de Luz, né? Através do Emmanuel, ele fala assim: ninguém pode assistir a outrem, o outro, né? Com eficiência, diante de tudo que nós falamos, né? Se não procurou a edificação de si mesmo. De si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e aos auxílios fraternais. Olha que interessante, né? Ninguém pode assistir o outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo, se não se transformou, se não se modificou, porque senão são palavras ao vento. Como a gente pode tentar orientar alguém
às vezes nosso filho, um ente muito querido, se nós não damos o exemplo, como que ele vai aceitar aquilo se não fazemos, né? Então, ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, se não ama ao próximo. Como que ele vai, né, exercitar isso? Daí, essa belíssima mensagem está lá no livro Vinha de Luas. E o nosso querido Caibar nos dá também aquela liçãozinha, né? Como que a gente mede a evolução de uma alma? Se a gente pudesse medir, como a gente sabe como nós estamos espiritualmente? Como nós estamos? Como eu estou espiritualmente? Mede-se a evolução da alma pelo número de almas que ela influencia beneficamente. Como vai medir? Através do número de pessoas que se espelham, que se olham em nós, que olham para nós como exemplos. Então, é aí que a gente vê. Como a gente mede a nossa evolução? Já falei aqui. Como a gente sabe como nós estamos em relação ao próximo? Quando a gente vê alguém na rua aí, maltrapilho e sujo, desgrenhado, o que a gente fala? O que a gente pensa, né? A gente não fala, o que a gente pensa? Lá vem um vagabundo, um drogado, uma pessoa do mal, ou a gente pensa, lá vem um filho de Deus, que precisa de uma oração, que precisa de uma vibração positiva. O que eu penso? O que eu penso? Aí eu estou vendo, né, como está minha evolução. Eu posso até tomar, como já disse anteriormente aqui hoje mesmo, né, tomar cuidados, porque eu não sei a reação dele para com a minha pessoa, mas a minha reação para com ele é eu que controlo. O que eu penso eu posso controlar, e eu posso me exercitar para modificar. Então, essa é a mensagem que queríamos deixar na noite de hoje, que a gente possa entender essa parábola do bom samaritano, no sentido de entender e pensar que quando Jesus escolheu ele, é porque ele era tido como um rejeitado pela sociedade. Mas mais do que isso, entender que o que importa para nós não é falar a religião que eu tenho. Eu posso ser católico, espírita, protestante, evangélico. Hoje eu escolho aquela que melhor me atende aos meus anseios de agora. Mas se não tiver religiosidade, pouco importa aquilo que nós somos. Por isso, voltando, reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Obrigado pela atenção, muita paz a todos.